Olá, amigos do CPMM, boa tarde, Suzana. Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre o Evangelho. A semana passada falamos do prefácio, né? E eu fiz aí uma pequena explanação sobre quem foi Allan Kardec e também um pouco da sua história. Então, nós vamos trabalhar os 28 capítulos do Evangelho, né? De forma bem explicada e trabalhando aí parte a parte para que não fique nenhuma dúvida para ninguém. E mesmo que hajam dúvidas, o objetivo é deixar tudo, né, muito claro, muito tranquilo para que todos consigam ter aí uma familiaridade maior com o Evangelho, ok? Então hoje nós já vamos para a introdução, para o capítulo 1, que fala sobre o objetivo, por qual motivo então o Evangelho segundo o Espiritismo foi criado, ok? Então eu vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar junto comigo em seus respectivos evangelhos, certo? E depois vou tecer alguns comentários sobre o que foi proposto aqui. Então vamos lá. A introdução diz o seguinte: qual é o objetivo da obra? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos da vida de Cristo, os atos comuns de sua vida, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus interlocutores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas.
Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conversamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sayce, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atentarmos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem, dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda a parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal, ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para o uso de todos. Dela podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, pessoal, esta introdução aqui, logo no capítulo 1, está falando sobre qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele foi criado? Qual é, então, o motivo, que leva à criação do Evangelho? E aqui está nos dizendo o seguinte: ele foi criado para explicar, para tornar cada vez mais fácil a vida dos homens com relação aos ensinamentos que Cristo nos deixou. Lembrando que os evangelhos, nós temos aí tanto o Velho Testamento narrando a vinda de Jesus, nós temos os profetas que falavam que o Messias seria enviado. A palavra Messias deriva do hebraico e quer dizer o enviado. Então, já sabia, os profetas já tinham, então, a ideia de que em determinado momento nós receberíamos, então, o Filho de Deus, alguém que viria para libertar a humanidade do pecado. E o Novo Testamento, narra através da palavra dos apóstolos. Nós temos 4 evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus, narrando aí os momentos da vida do Cristo.
Historicamente, nós não temos muitos relatos da vida de Jesus até os seus 30, né, por volta de 30 anos, que é justamente o momento em que os evangelhos começam a narrar. Ah, Suzana, mas evangelhos não são textos históricos, são textos de referência. Sim, mas são textos para estudo e devem ser estudados. Né? Por exemplo, nós temos Marcos como, poderíamos dizer, o mais jornalístico dos evangelhos. Por quê? Porque ele narra paisagens, ele traz aí a demonstração de lugares em que Jesus teria passado e habitado. Lucas, por exemplo, é mais místico. Né? Ele trabalha mais com as coisas aí no campo do que está além da física, né? O que na filosofia nós chamamos de metafísico, mas todos podem ser utilizados. Vocês podem ter observado aí na leitura que o Kardec fala uma palavra fundamental dentro do estudo dos evangelhos, que é a moral. A moral em nenhum momento, e por isso o evangelho serve para todas as religiões, gente, porque a moral ela é imutável. No CPMM eu já falei sobre ética, né? Ética é o conjunto de valores e princípios que nós utilizamos para gerar a nossa vida, né? Para seguir as 3 grandes questões da vida, que são quero, devo e posso. Vocês lembram? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando é que eu ajo com ética? Quando aquilo que eu quero e aquilo que eu posso é, acima de tudo, aquilo que eu devo. Mas o que é a moral, Suzana? A moral é praticar isso, gente. É sair do campo das ideias, né? É o famoso melhor do que falar o que pensa é fazer alguma coisa que preste, né? E a espiritualidade vive nos alertando com relação a isso, né? O cangaceiro falou aí para todos nós, né, que ele não quer trabalhar com santos, né? Ele não busca santos, ele busca pessoas que façam a aplicabilidade daquilo que entendem, né, daquilo que estudam, daquilo que vivenciam dentro do centro, né, levar a nossa mediunidade para todos os lugares e aquilo que nós aprendemos também. Então, o Kardec deixa muito claro que a moral é, então, algo que não pode ser modificado. Então, todas as pessoas podem sim fazer uso do Evangelho. Ele é esse instrumento que vem nos esclarecer, que vem nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, né? E trata de várias expressões, por exemplo, alguns médiuns foram utilizados para montar este livro, para poder fazer orientação. E por que os nomes deles não são citados? Porque não há necessidade, gente. Seria motivo de bastante vaidade ficar enaltecendo o nome ao invés da mensagem. A madrinha sempre é muito clara com relação a isso. Às vezes as pessoas se prendem muito à questão do ritual e se esquecem do principal, que é o trabalho. Mas eu tenho muita dificuldade em entender a Bíblia, algumas mensagens para mim não são inteligíveis. E a ideia do Evangelho é justamente, né, trazer isso à luz, né, deixar tudo muito claro, né? As perguntas são feitas e aqui nós trazemos as respostas. Um dos motivos pelos quais o Kardec explica aqui inicialmente por que algumas mensagens bíblicas, por que eu tenho tanta dificuldade de entender? Provavelmente é porque eu leio simplesmente para desencargo de consciência e não para entender a mensagem real que está sendo explicada ali. Certo? Então a ideia de hoje é o seguinte: a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo fala do seu objetivo principal, que é esclarecer, elucidar, trazer clareza às suas ideias. De que forma? Fazendo uso da moral, aplicando aquilo que eu sei que não pode ser modificado em momento nenhum. Né? Se nós formos observar aí conceitos de moral, ela não independe do local onde você vive, né? Nós sabemos que existem os mais infinitos tipos de cultura, mas a moral é algo que é imutável e que não vai ser diferente em local algum, ok? Então, esta foi a mensagem de hoje, espero que todos vocês acompanhem, né? Vamos dar aí sequência à leitura dos evangelhos. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer qualquer observação ou colaboração, é extremamente bem-vindo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos continuar os nossos estudos, ok? Um beijo e até, pessoal!